Vamos abrir a Bíblia Apriamo la Sagrada, Bibbia por favor, sacra. no Nel livro do dell'Apocalisse, Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Lembrando que este ministério Ricordando che questo ministero não é um ministério non è un evangélico ministero progressista. progressista. Nós somos um Noi ministério siamo evangélico un ministero bíblico. biblico. Por isso, Perciò o Evangelho Evangelho é primordial, é o centro la desta prima cosa, igreja. il centro di questa Diz assim a chiesa. palavra de João: Dice così la parola di fora Giovanni. da salvação Fora ficam da os salvezza, cães, os feiticeiros, rimangono os i cani, impuros, i os stregoni, assassinos, i os fornicatori, idólatras e todo aquele l'omicida, que ama e pratica tutti gli idolatri a mentira. e chiunque ama Esta e pratica palavra, la menzogna. quem ama e pratica a Chi mentira, ama e pratica não la herdará menzogna a eternidade. non erediterà Vamos ouvir o Espírito falar, l'eternità. oremos ao Preghiamo al Pai. Padre. Senhor Signor Jesus, Gesù, com muito con temor molto e timore tremor, e tremore, estou curvado sono inchinato diante da dinanzi Tua alla tua presença. presenza. Sinto a Tua Sento la tua presença. presenza. Esta não é uma Questa non è reunião una social. riunione sociale. Esta é a Questa è la congregação congregazione divina que che Deus Dio assiste. Ele tem um Lui ha un trono trono neste in questo lugar. luogo. Ele tem um Lui ha un trono trono in neste questo lugar. Aqui está a Qui è la presença de presenza di Deus. Dio. E o Senhor Il certamente Signore con falará a certezza todos os parlerà a tutti i corações cuori por meio das minhas per cordas mezzo delle mie vocais, corde abençoadas vocali, por benedetti Deus. da Dio. Senhor, Signore, esta chamada é chiamata è grandiosa molto grande. demais. É sublime demais. è molto sublime. Eu não tenho Io capacidade non ho para tanto. capacità per tante Eu sou o cose. menor Io dos sono il più apóstolos. piccolo degli apostoli. Eu não sou Io digno non de ser sono chamado degno até de anche di apóstolo. essere chiamato apostolo. Mas Deus quis que Ma fosse Dio assim. ha voluto che fosse Então o così. Senhor Allora, il usa-me Signore, por misericórdia e usami per graça misericordia e em grazia, nome de em Jesus. nome di Gesù. E a igreja E do la Senhor Chiesa del diga Signore dica amém, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta dos teclados. Meus amados Amati miei irmãos, fratelli, minha família famiglia bendita, benedetta, santos de di Deus, Dio, meus figliuoli filhinhos na miei fé. nella fede. A epístola dos Efésios, em Degli particular, Efesini in particolare fala muito parla sobre molto a sulla transformação trasformazione da della nossa nostra vida. vita. Quem nós éramos, Chi éramo noi quem e nós chi somos. siamo noi oggi. Por exemplo, Per em esempio, Efésios 2, 1 a 5, ele disse: 2:1 a Ele vos 5. deu vida, E voi vocês pure estavam mortos em pecados, vivificati, em delitos voi e em eravate pecados, morti e i vostri falli, nos i quais vostri vocês peccati, andaram outrora, segundo o curso ai deste quali un mundo, segundo o tempo vi príncipe das abbandonati potestades do secondo ar, l'andazzo o di questo espírito que mondo, agora atua seguendo nos il filhos da principe della desobediência, potestà dell'aria, entre di os quello quais spirito che opera al também presente, todos nós andávamos al outrora, presente negli uomini segundo as di quei, inclinações nel da numero dei carne, quali fazendo a noi tutti vontade da più, carne, immersi dos nelle nostre pensamentos. concupiscenze Éramos por carnali, natureza filhos da ira, siamo como os vissuti demais. altra volta Mas Deus, obbedendo alle voglie della carne. agora e dei vem a pensieri. Ed transformação, eravamo per la natura sendo rico figlioli em di misericórdia, ira, por causa do seu come gli grande altri. amor Ma com que Dio, nos che è amou, ricco in misericordia, estávamos mortos per em il delitos, grande Ele nos amore deu del vida. quale ci ha Pela graça amati sois anche salvos. quando Então você eravamo percebeu morti nei falli, que ci ha vivificati con estes Cristo, versos que eu ed è per acabei de ler grazia com os che senhores, siete com a stati minha salvati. amada igreja, Amata Chiesa, são versos que sono falam de uma versi che transformação parlano della eterna, trasformazione eterna. que a salvação fez Cosa na la nossa vida. salvazione ha fatto Estávamos nella mortos, nostra deu vita. vida. Eravamo morti, Estávamos eravamo perdidos, perduti, andávamos segundo o príncipe das perduti potestades e do ar. andavamo secondo Ele diz, il mas principe della Deus, potestà então fala de dell'aria. uma Ma lui transformação. ci ha dato una E trasformazione. em particular, no quinto capítulo de Nel Efésios, quinto no capitolo versículo di 5 a 8, Efesini, ele disse, di 5 a sabei, 8, pois isto, nenhum poiché incontinente, voi sapete impuro, molto avarento, bene che idólatra nenhum tem herança no fornicatore, reino de impuro, Cristo. avrà Nenhum. chi Versículo idolatra 6. Ninguém a vos engane eredità com palavras nel regno di vãs, Cristo por essas Gesù. coisas vem Nessuno a vi ira de Deus sobre os seduca filhos con da vani desobediência. ragionamenti, poiché per Portanto, questo não cose sejais che participantes l'ira com di Dio eles. viene sugli Versículo uomini 8. ribelli. Outrora, Non você siete está percebendo?
A vida loro da salvação compagni, é uma perché vida già de eravate tenebre, transformação. ma ora Outrora siete luce nel erais Signore. trevas, porém agora sois Conducetevi luz. come figliuoli Ou seja, di no luce. passado nós tínhamos uma condição Nel passato espiritual, avevamo pela una presença de condizione Jesus, spirituale, diz: agora ma você é luz. adesso Você era sono trevas, luce, mas siamo passou luce. por uma E hai transformação e passato agora per una você é a luz. E ele diz: trasformazione, você adesso tem sei que andar luce, como devi filho da luz. camminare come il figlio Eu quero della dizer luce. que esta Ti voglio dire che transformação questa que o trasformazione Espírito che Santo lo faz Spirito através Santo da fa attraverso la palavra parola é eterna e é compreensível. ed è comprensibile. Veja o que disse em Vedi 2 cosa Coríntios dice, 5. 2 Coríntios Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já 5:17. Se dunque passaram. uno è in Então, Cristo, o nosso egli è una nuova passado está no creatura. passado. Le Nós cose fomos vecchie sono transformados. passate, sono 1 diventate Coríntios 6, nuove. 9, ele diz: Prima Corinzi não sabeis 6:9, que os non sapete injustos che não voi, herdarão o reino che de gli Deus? ingiusti non Não vos erederanno il enganeis, regno di nem o Dio. impuro, Non nem o vi idólatra, nem illudete, né i adulto, nem fornicatori, efeminado, né gli nem idolatra, sodomita, né gli adulti, nem ladrão, né gli nem avarento, effeminati, nem né i bêbado, nem sodomiti, maldizente, né nem i roubador ladri, né gli herdarão o reino de avari, Deus. né gli ubriachi, Tais fostes alguns de vós. né gli Veja, continua a Bíblia falando numa né i rapaci transformação. herederanno il regno di Isto Dio. tudo se admite no Tale nosso eravate passado, agora não. alcuni. Mas Ma vós siete vos stati lavastes, lavati, fostes ma siete stati santificados, fostes santificati, justificados ma em nome do siete Senhor stati pelo Espírito giustificati Santo. nel Então veja, nome del Signore todos Gesù nós, Cristo, para podermos mediante lo estar aqui esta Spirito noite, del passamos por Dio uma nostro. grande transformação de vida. Noi tutti che siamo qua Salvação abbiamo passato é da una grande completa trasformazione di vita. e é transformadora. La salvazione eterna Não há trasforma. relacionamento Non c'è com rapporto Deus con Dio sem haver uma senza avere una transformação. trasformazione. A salvação é a transformação, é um novo nascimento, é a regeneração. Então nós somos novas pessoas e vivemos como novas pessoas. O poder do Espírito Santo regenerou, fez de nós novas criaturas. Agora nós somos mais parecidos com Cristo, somos mais justos. Nenhum de nós é a mesma pessoa quando passou ou passa por esta transformação. Nós somos o quê? Novas criaturas. Pastor, é possível uma pessoa dizer que é crente e depois dizer que não acredita em nada? Amado, eu acredito que uma pessoa diz, era crente, agora não acredita em nada, nunca foi crente. Porque a transformação é eterna. Não é possível uma pessoa dizer, eu agora não acredito em nada. Antes eu acreditava em tudo. Esta pessoa nunca foi nem será salva. Então, em Efésios 4:17, ele disse, isto, portanto, eu digo no Senhor testifico, não andeis como também andam os gentios. Portanto, ele está falando, agora você é uma pessoa transformada. Versículo 18, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, por causa da dureza do coração. Versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Versículo 20, não foi assim que aprendestes de Cristo. Nós, ao passarmos por uma transformação tão profunda, tão regeneradora, que gerou um novo nascimento, nós não podemos ter os comportamentos que tínhamos no passado. Versículo 24 disse, você agora deve se revestir de um novo homem, tem que passar por uma transformação. Não é possível uma pessoa dizendo, eu quando não estava na igreja, eu dizia muito palavrão, mentia a beça, fazia acontecer. Estou na igreja há 20 anos, pastor, mas eu não me controlo. Eu continuo falando palavrão, bebendo, fumando, enfim, murmurando. Não pode. Isso não existe à luz da Bíblia. Eu lhe disse, o revistai do novo homem, criado segundo Deus, para vivermos como justos, em retidão, procedentes da verdade. Por isso é que eu estou dizendo aos senhores, o nosso ministério não é um ministério evangélico progressista. Nós não temos nenhuma ligação com o sistema progressista do evangelho. Nós somos um ministério do evangelho bíblico. Nada mais entra do que a Bíblia em nosso coração. Então, diz que somos novos. E o que uma pessoa nova, diz o versículo 25? O meu coração é novo, a minha mente é nova. Ele diz, deixando a mentira.
Primeira coisa que o Senhor diz, que quando alguém tem um novo nascimento, quando o Espírito faz a obra, quando há uma regeneração, uma transformação, a primeira coisa tem que deixar a mentira. Falar a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. Versículo 26, irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27 diz, nem deis lugar ao diabo. Então, duas coisas são parte do diabo. Número 1, mentira. Número 2, ira. De todos os pecados que Paulo fala, a mentira e a ira são absolutamente associados ao diabo. Não deixa a ira, o sol se pôr sobre a ira. Não vos ireis. Não minta. Estes são os pecados associados ao diabo. A técnica de Satanás é fazer, de alguma forma, criar alguma estrutura para que o crente em Jesus minta e se ire. Isto é muito importante. É uma técnica de Satanás. Quando você quer ver uma pessoa se está com alguma associação ainda ao diabo, é se ela é mentirosa. Ou se ela é irada, briga por tudo e por nada. Ira e mentira são associados ao diabo. Olha o que diz João. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos, ele é homicida desde o princípio, jamais falou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala-lhe do que é próprio. Então, se um cristão profere mentira, está falando do que é próprio a Satanás, ou de Satanás. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, a mentira e a ira são os sinais do início da raça humana decaída. Veja o que diz, por exemplo, a respeito de uma pessoa que nasce. Olha lá, Salmo 58, 3 diz assim, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo desde criança. Se você perguntar a uma criança pequena, você fez isso? Ela vai dizer, não fiz. Porque é próprio do ser humano. Portanto, a mentira é a forma que se esconde do que está errado. A ira é a forma de se atacar as pessoas. Você sabe que os psicólogos, nós temos aqui vários psicanalistas e psicólogos, dizem que a criança, quando atinge os 4 anos de idade, ela é mestre em mentira. Você pensou na geladeira? Não. Quem é que fez aquilo? Não, eu não fui. Ela é mestre. Diz os psicólogos ensinam isso. Aos 4 anos já é mestre na mentira. Então, o que é mentira, apóstolo? Que Deus... Sabe, eu preciso de ser autêntico, legítimo e verdadeiro esta noite, porque o início da minha vida espiritual, eu venho de uma cultura que mentir não era nada complicado, era óbvio. Nós vivemos numa sociedade aqui neste país muito mentirosa. Muito mentirosa, cada um quer levar vantagem sobre os outros. Então, mentir o que é? É convencer outra pessoa a aceitar aquilo que a pessoa sabe que é suspeito ou é falso. Mentir é não falar a verdade, é iludir, é ludibriar. Às vezes, é um sintoma, e agora, doutores, vão me ajudar, é um sintoma de um quadro de patologia. A pessoa patológica, ela tem uma mitomania, ou seja, a mentira, a mania de mentir. Isto é patológico. Provoca muitas dificuldades nas relações interpessoais, no trabalho, na família, na vida amorosa, porque as pessoas mentem para enganar o próximo, sabendo que estão mentindo. Então, a palavra mentira vem do grego pseudos,
Pseudos quer dizer o hábito de mentir de forma maligna. Enganar é ser falso, é fraude, é farsa, é inverdade, é calúnia. Isto tudo é pseudos. E eu vou lhe dizer que você sabe, eu sou crente em Jesus Cristo há quase 48 anos. Eu tive que lutar muito na minha vida, no início, para ser um homem verdadeiro, onde não existisse mentira, para que eu sempre quis criar credibilidade na minha vida. Sempre. Então eu sempre fui muito rígido com esta questão da verdade e não viver irado. Porque mentira e ira são associados ao pai da mentira, o que lhe é próprio. Então eu sempre disse, Senhor, às vezes eu via coisas no início da minha vida espiritual, aquela menina está mentindo, aquele rapaz está mentindo, mas era uma coisa natural, patológica. Então é pseudos. E você sabe, quando a pessoa tem um quadro de patologia, ele se torna um manipulador. Não tem escrúpulos morais, não sente culpa, é algo que faz naturalmente, que leva à fraude. E vocês sabem, um manipulador que não tem escrúpulos morais, estão aí todos os dias nas mídias. A sociedade é mentirosa. Nós temos que ter uma sociedade que é guiada pela Constituição. A maioria das pessoas rasga a Constituição, não quer nem saber. Assim a maioria dos crentes faz com a Bíblia, rasga a Bíblia e não quer saber. Então, quando você vira uma pessoa inescrupulosa moralmente, esta pessoa sempre quer culpar alguém da sua patologia. Então, eu preciso dizer à igreja que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E que esta evidência da depravação do ser humano, que gera pessoas inescrupulosas moralmente, age através da mentira e da ira. Eu quando ouço dizer assim, fulano de tal bateu na esposa, esta pessoa não pode ser salva. Fulano de tal mentiu. Essa pessoa é inescrupulosa, não é salva. Ela está ligada a Satanás. E tem gente que faz isto, não quer nem saber de consequências, não quer saber de nada. Ela é inescrupulosa porque a mentira e a ira são a prova da decadência do ser humano desde o início. Deus disse, não toque nesta árvore, não coma do fruto, se você comer, você vai morrer. Aí Satanás disse, o que é que Deus disse? Disse, isso não é verdade. E as pessoas optaram pela mentira de Satanás. É o jeito dele, é o mundo dele. Então o convertido, ouça, o regenerado, a pessoa que foi transformada, se torna verdadeiro, amável e não permite nem mentira, nem ira. Eu trabalhei isso na minha vida há 48 anos atrás. Eu dizia assim, gente, eu não posso imaginar um cristão mentindo. Não posso imaginar uma igreja com mentira. Eu já dizia isto há 48 anos, eu era um garoto. Então eu sempre lutei por estas questões para que a igreja nunca estivesse envolvida em nenhuma mentira e não houvesse ira dentro do nosso ministério. Eu não permito isso aqui dentro. Nunca permiti. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu dou graças a Deus pela esposa que eu tenho, pelas filhas que eu tenho, pelos genros que eu tenho, pelos netos que eu tenho, filhos, filhas e netos, porque nossa família foi criada baseada na verdade. Nunca encontramos mentira em nenhum de nós. Nunca. Nunca tivemos atos de ira, de brigalhada, nunca. Porque eu e a minha família nascemos de novo.
Então, o convertido foi regenerado, foi transformado, se tornou verdadeiro. Por isso é que Efésios 4:25, ele diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Não pode mais haver mentira e ira na nossa vida. Mentira e ira são os elos com Satanás. Não vos ireis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe lugar ao diabo. Paulo tinha razão. Quando você vê um crente que tem atitudes iradas de briga, amado, não é crente de nada. Porque a transformação que Deus faz no caráter, na personalidade, na linguagem, na forma de estar na vida. Por que, apóstolo? Porque em nós não pode mais haver mentira nem ira. Diz que Filipenses 2,15 diz que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Olha como é que é um novo homem, que é uma nova mulher transformada. Um novo jovem transformado. O jovem que foi transformado não mente, ele não tem vida sexual antes do casamento. Não permite aborto. Porque ele não pode viver de mentira. Porque uma pessoa que faz um aborto vai viver o resto da vida de mentira, amado. Ocultando, escondendo, dizendo. Isso é muito sério. Diz, nós vivemos numa geração pervertida, corrupta. E nós temos que resplandecer como luzeiros do mundo. Filhas, o meu maior orgulho são vocês, a minha família. Minha esposa que está ouvindo, o meu maior orgulho é a minha família que vive focada, temente a Deus. O nosso temor não é apenas reverencial, eles têm um borderline com o medo. Não deixamos ser medo, porque o medo é do diabo. Mas andamos ali, sabe? É como pisar em cima de ovos. Você tem que, ou você vive a verdade ou não vive a verdade. Então você tem que amar a sua esposa, tem que ser verdadeiro. Outra coisa, o crente não pode ser crente da lei e crente da graça. Não existe uma pessoa que diz, o sangue de Jesus me lavou, e depois vai se batizar nas águas, porque o sangue de Jesus não lavou, sujou. Não existe. É esta mentira que as pessoas se habituaram a viver dentro de um evangelho progressista. Não é o evangelho da Bíblia, bíblico, é progressista. Então, meus amados, somos um povo da verdade que vive no mundo da mentira. Por isso é que Paulo disse, deixa a mentira, renuncie, tira a mentira, renuncia a mentira. Porque o ato de mentira é próprio da velha natureza, amado. É próprio de incredulidade. Nós temos que rejeitar, é indesejável para a vida de um cristão da graça de Deus mentir. Colossenses 3,9, ele diz, não mintais uns aos outros, você já se despiu do velho homem. Apocalipse 21:27, jamais penetrará na cidade celestial coisas contaminadas, prática de abominação e mentira. Não pode. Mentiroso, mentira e ira estão ligados a Satanás. Nós temos que ter muito cuidado com essa questão. O pecador habitual, essa pessoa que mente com prazer, ela não tem vida eterna. Deus não se apraz com a mentira. É uma luta que todos nós temos que ter, amado. Às vezes você, para falar a verdade, sofre. Mas tem que falar a verdade. Já nos despimos da velha natureza. Romanos 3,12, ele diz, Romanos 3,12, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das obras das armas. Deixa as obras das trevas. É um trabalho. Se a pessoa tem essa tendência patológica de mentir, tem que trabalhar. O Espírito Santo trabalha. Senhor, eu reconheço que tem uma fragilidade. Uma pessoa que se ira muito. Tem gente que se ira, mano, no trânsito. A pessoa deu uma fechada, já vai, já para o carro, já puxa da arma. Isto aqui é próprio do Satanás. Mentira e ira são decadência do ser humano. Hebreus 12:1, ele disse, desembaraçai-vos, né?
desembaraçamos todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Diz que o pecado fica assediando para você se irar, para você brigar com a tua mulher, com o teu marido, com os teus filhos, né? Filhos, não vos ireis com os vossos pais. Filha, pais, não provoque a ira dos seus filhos, diz a Bíblia Sagrada. Tiago 1,21 disse: despojando-nos da impureza, do acúmulo, da maldade, acolhei com mansidão a palavra implantada, ela é poderosa para salvar a tua. Diz que nós temos que nos despojar da maldade e da impureza. Deixar de lado. Deixar de lado. Como cristãos, a Bíblia nos ensina, o altar ensina, o Espírito ensina. Somos ensinados a não mentir. Nós somos membros uns dos outros. E o corpo de Cristo, igreja, não funciona com mentira. Ainda que nós vivamos todos numa sociedade extremamente mentirosa. Então, somos ensinados a não mentir, porque mentira e ira são parte de Satanás. Não aceitamos a mentira, não aceitamos o falso, não aceitamos o perjúrio. Porque eu entendo que é óbvio que nós não conseguimos funcionar com a igreja se houver pessoas na igreja mentindo. A mesma coisa dentro de uma família, a mesma coisa dentro de uma empresa. Amado, quando o marido oculta e mente, quando a esposa oculta e mente, quando o pastor oculta e mente, quando a ovelha oculta e mente, Deus conhece. Não adianta a gente tentar dar um jeito, Deus conhece. Então as mentiras estão circulando pelo corpo de Cristo. Não há unidade, não há vínculo da paz. Temos muitos mentirosos aí nas mídias sociais, enviando informações mentirosas, prejudicando o corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, ou você é quente ou você é frio. Se você não tiver a sensibilidade do que é quente, até fisicamente, você pode morrer. Imagina uma pessoa que não tem sensibilidade. Tem um negócio fervendo, a pessoa põe a mão. Ou não tem sensibilidade do que é frio. Então nós entendemos, amado, que a mentira é o princípio do mal. E eu vou lhe dizer, e você que está assistindo, é repugnante. Pastor, mas um tapazinho não dói. Porque quem bate nem se lembra que bateu. Quem apanha se lembra o resto da vida. Data, hora, minuto, segundo, fica registrado, esconde o papelinho aqui para dizer naquele dia. E depois tem homem que tem o costume de bater e pedir perdão. Insulta, magoa, pisa, humilha e depois, desculpa, eu estava nervoso. Não tem. Não é permitido mentira. É um princípio do mal e é repugnante. Eu vou lhe dizer que as mentiras tomam proporções muito grandes. 1 João 2,4 disse: aquele que diz eu o conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso, não há verdade. Então, se eu disser eu conheço Jesus, mas não guardar os mandamentos, e um dos mandamentos diz nós não podemos mentir, nem podemos nos irar, nós não somos da verdade. Nele não está a verdade. É hipócrita. Mentira é antissocial. Mentira é antibíblico, é incompatível com a natureza divina. Incompatível com a natureza divina. Nós somos de Cristo, nós somos guardados por Cristo porque guardamos os mandamentos. Nós sempre falamos a verdade porque nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo mora em nós. Cristo é a verdade. Diz o Salmo 31,5: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remites, Senhor Deus, da verdade. O Deus a quem servimos é o Deus da verdade. Então, nós não perguntamos a ninguém, absolutamente zero. Absolutamente zero. Quanto você ganha? Quanto você dizima? Tem igrejas que põem na porta da igreja lá uma relação de quem dizima, quem não dizima, quanto ganha, quanto não ganha. Jamais nós faríamos isso.
quanto guadagna ognuno, jamais facciamo queste cose qui. Nós somos de Cristo. Diz que nas tuas mãos entregues, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. O pai da mentira é Satanás, portanto, mentira e ira são ligações com Satanás. Mentira é incompatível com a natureza que está em nós divina. Somos o povo da verdade. A igreja é o pilar e é o fundamento da verdade. Nós temos que falar a verdade. Se realmente somos de Deus. Se siamo realmente di Dio. Pastor, mas às vezes mentir pode ajudar, amado. Eu vou lhe dizer, até um paciente, quando o paciente está mal, que o médico chega e diz assim, não, você está bom, maravilhoso. O médico diz, tu sei bem, sei maravilhoso. Até mentir para um paciente eu não concordo. Ad un malato. O indivíduo tem direito de saber o que tem. Não é justo. Il malato porque há pessoas que deve o que você tem? Não, é um negócio aqui e tal. E às vezes é uma doença grave. Então, tem uma área da medicina que fala, tem uma área que oculta. Eu não concordo, eu acho que a pessoa tem que saber a verdade da vida dela. É a vida dela. Então, ouça agora o que o seu pai espiritual diz. Depois da primeira mentira, todas as verdades ficam duvidosas. Se o marido mente à esposa, depois mesmo que fala a verdade, a esposa fica com o pé atrás. E vice-versa. Mentiras são desastrosamente perigosas. Sabemos o que é a verdade absoluta. A Bíblia é a verdade absoluta. Somos o povo da verdade. Mentira é o pecado do anticristo. Então temos que batalhar neste ministério contra os mentirosos. Às vezes eles se infiltram nas igrejas, disfarçados. Tem uma carne atraída pela mentira, pela ira, pelo ódio. E todo mentiroso encontra ouvidos. Todo. Por exemplo, eu não dou ouvidos para nenhuma mentira, nem para nada que não seja de Deus. Se a pessoa me mandar um vídeo, apóstolo, eu deleto na hora. Porque eu não quero emprestar os meus ouvidos santos. Eu quero ouvir Deus, eu não quero ouvir Deus e o diabo. Então, amado, todo mentiroso encontra ouvidos. Há algo na sua carne que chama para o engano e levar outros ao engano. Mano, eu estou aqui há 43 anos. Nós temos uma história. Portanto, o Estado reconhece este ministério. A sociedade reconhece no mundo inteiro. No mundo inteiro. A CPAD publica um dicionário pentecostal com milhões de pastores do Brasil, está lá 7 inserções, com a minha foto, com o ministério. Isto é um trabalho que eu venho fazendo longa data, fugindo da mentira, não aceitando corrupção. Então nunca se viveu no nosso país tanta mentira como hoje. As mídias, o WhatsApp, a internet, o Facebook, o Instagram, a TV, a rádio. Nós somos uma geração exposta à mentira. Às vezes aparece uma fotografia no Instagram, uma pessoa muito bonita, passou-lhe um filtro. Quando tira o filtro não é nada daquilo, tem borbulha no rosto, cravo até na sentinela. Então, mas põe um filtro e a pessoa diz, nossa, que homem bonito, que mulher, que parece uma boneca. Tirou o filtro, faltam 2 dentes. Ou tem placa nos dentes. Hoje nós vivemos com uma sociedade mentirosa. Se você deixar, a mentira vai te encontrar no teu celular, porque nós vivemos numa geração mentirosa. E muita gente, a maioria das pessoas mentem sobre tudo. Para mim é uma insanidade a pessoa aceitar, dizendo-se crente, vivendo mentira, é uma insanidade. Mas não é um credente. Veja lá, leis estão sendo criadas para mutilar crianças, para dizer, não, você não é homem, você é mulher, você é um homem, enfim, para mutilar, perversões ideológicas.
Muitas pessoas acreditam na mentira, que é transgênero, advogam o aborto, advogam a obra da droga, têm medo da verdade. Por isso nós todos neste país vivemos tempos muito difíceis. O que é que diz em Romanos 3, 10 e 13? Diz, como está escrito, não há justo nem sequer um. Versículo de número 13 diz, a garganta deles é sepulcro, com a língua urdem o engano, veneno de víbora. Está no celular, com a língua, com aquilo que mentem. Urdem, veneno de víbora. Então há pessoas que a boca é veneno de víbora, mentirosa. Urdem, veneno de víbora. Você está entendendo? Nos seus lábios, quando falam, é o veneno de uma víbora. Salmo 62, 4 disse, só pensam em derribar da dignidade, na mentira se comprazem, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Então, diz que há pessoas que têm prazer na mentira. Assim está vivendo a nossa sociedade. Salmo 52, 1 a 3 disse, porque te glorias na maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual uma navalha afiada, praticadora de enganos. Você vê, urde como víbora e urde como uma navalha afiada. Prefere mentira a falar retamente. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Seguido número 4, amas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Diz que há pessoas que amam a mentira, é próprio da vida delas, têm uma língua fraudulenta, são mentirosas, fazem parte de uma mente réproba. 2 Tessalonicenses 2:1 diz, é por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Provérbios 12:22 diz, os lábios dos mentirosos são abomináveis, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Todo lábio mentiroso é abominação. A mentira é a pior abominação que existe. Que Deus tenha muita misericórdia de muita gente, amado. Que Deus sabe o quanto semente aí em nome de Deus, em nome de crenças. Provérbios 6:16 diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr o mal, testemunha falsa que profere mentiras, que semeia contendas entre os irmãos. Então, amado, eu tinha que falar isto à igreja hoje, com esta mensagem pronta desde o início de maio. Porque há muita gente sofrendo por causa das línguas mentirosas, testemunho falso, proferem, semeiam contendas com a língua mentirosa, língua que é navalha, língua que tem veneno de víbora. Versículo. Testemunha falsa, profere mentiras, testemunha mentirosa. Então Deus odeia a língua mentirosa. Deus odeia pessoas iradas. O que diz em Mateus 5:22? Disse, eu porém vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Quem insultar o irmão está sujeito a julgamento. Quem lhe chamar de tolo está sujeito ao inferno. É que as igrejas não falam disso. Então as pessoas se habituaram, língua como lâmina, lábios com a víbora, o veneno da víbora. Eu sei que nós temos aqui gente que já foi muito prejudicada por causa disso. Provérbios 29:22 diz, o iracundo, quem tem ira, levanta contendas. O furioso multiplica as transgressões. Deus odeia a língua mentirosa. O mentiroso ama se unir a mentiroso. O mentiroso ama se unir. Provérbios 29:12 diz isso. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Então, normalmente, quando tem um mentiroso, ele está unido a outro mentiroso. Um líder mentiroso, o engano é dominante.
Pessoas que mentem, dizem em Provérbios 17:7, ao insensato não convém a palavra excelente. Não convém. Quanto menos ao príncipe, o lábio mentiroso. Quem é da verdade, quem é puro de Deus, não aceita mentira. Não divulga mentiras. Não fica doido. Chegou um negócio, eu vou repassar logo para todo mundo. Não, quem é de Deus jamais. Só quem é do diabo. Porque a mentira e a ira estão ligados ao diabo. O mentiroso sempre se une a mentiroso. Então nós temos que ter responsabilidade com aquilo que dizemos com os nossos lábios. Então, durante muitos anos, nós fomos expostos no Brasil a mentiras partidárias. Nós nunca imaginamos que o Brasil fora conduzido conforme foi conduzido. Pegar dinheiro, mandar para outros países, obras. Aqui não tem saúde, aqui não tem escola, aqui não tem hospitais. Mas se pegou muito dinheiro, mentirosamente se investiu em outros países. Nós nunca imaginamos isso. Nós nunca imaginamos que fosse possível um cristão líder se envolver com corrupção política. Então, todo lábio mentiroso sofre um desdém de Deus. Deus odeia a mentira, Ele chama de abominação, Ele chama de lâmina, Ele chama de veneno de víbora. Todas as mentiras estão anotadas nos céus, todas. Mateus 12:36 diz: digo-vos toda a palavra frívola que proferirem os homens, vão dar conta no dia do juízo. Toda a mentira dará conta no juízo. O inferno está cheio de mentirosos. O céu está cheio de mentirosos que foram transformados, lavados, santificados, novas criaturas. Porque todos nós no passado mentimos. Eu vou, nestes 5 minutos finais, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Treine e ensine seus filhos a falar a verdade. Não cubra pecados. Se um filho mentir, corrija. Tenha temor com a questão da mentira. Treina a sua consciência, a consciência dos seus filhos com a verdade. Nós somos o povo da verdade. Neste ministério nós não toleramos a mentira. Eu volto a dizer sem ser prolixo. Eu tenho que levantar as mãos para os céus todos os dias, pela honestidade, pela sinceridade, pela verdade da minha esposa, das minhas filhas, dos meus filhos, dos meus genros, das minhas noras. Eu tenho que agradecer a Deus. Eu nunca, nesses anos todos de relacionamento, nunca vi uma palavra de juízo dentro da minha família. Se tivesse, eu diria de vez em quando. Não temos isso. Jeremias 5 diz dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas praças, a ver se achares alguém, homem que pratica justiça ou busca a verdade, e eu vou perdoar. Versículo número 2, embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Por isso que as pessoas às vezes perguntam, mas esta igreja é diferente das demais? Sim, nós temos uma história. Isto não foi um conto de fadas, isso é uma história bíblica. Começou com um acidente no exército. Começou com Deus permitindo que o vaso fosse totalmente esbagaçado. Eu vou lhe dizer uma coisa, toda pessoa que Deus tem uma grande obra na vida dela, Deus permite que seja quebrada. Então, eu sei muito bem o que estou dizendo. Deus permitiu que o meu vaso fosse quebrado em milhões de pedaços, para depois ele reconstruir e fazer um novo homem. Versículo número 31 diz, os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo, porém que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim. Então, o que vai acontecer quando nos depararmos diante de Deus? O que vai ser da vida dos cristãos quando se depararem diante de Deus? Mentira é uma realidade que mata. Domina a nossa sociedade.
Mentira é uma realidade que mata. Nos Apocalipse 21:8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, os impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Então, amado, nós não podemos tratar isto aqui com mimimi. A história de um grande avivamento passa por pura verdade entre todos nós. Eu todos os dias corrijo alguma coisa que não esteja em mim, eu corrijo na minha vida, que eu tenho muito temor de ser cobrado por Deus, não pelos homens, por Deus. Muito. Então diz que quem é mentiroso, o fim vai ser a segunda morte no lago do fogo do enxofre. Está ouvindo? Você que quer publicidade às minhas custas, não vou te dar publicidade. Você não vale nada. O teu fim será lago do enxofre. Então, somos pecadores transformados. Todo mentiroso estará no inferno. Todo. Apocalipse 22:15 diz: ficam os cães fora, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Porque há pessoas que amam conseguir passar a perna, conseguir mentir. Eu disse um negócio que não era verdade e a pessoa aceitou. Ligam as pessoas, a nossa sociedade está assim. Mamãe, faz um pix, fui sequestrado. E tinha um cara gritando lá, não é nada, é mentira para roubar dinheiro. Então nós vivemos numa sociedade extremamente mentirosa. Vivemos anos com uma política extremamente mentirosa. Você vota e nem sabe em quem vota, nunca mais, a pessoa não quer nem saber de você, se votou, se não votou, não abre as portas para nada, não ajuda a nada. Então nós temos que ter essa consciência, quem é da verdade, quem defende a família, quem defende os valores de Deus, quem defende a pátria, são essas pessoas que são dignas de nos representar. Todo mentiroso vai para o inferno, quem pratica e ama mentira vai para o inferno. Então, nós temos uma chamada a viver a verdade. Pastor, e se nós começarmos a mentir? Eu vou lhe falar a verdade. Vamos para o inferno. Porque o regenerado não vive na mentira. Mudou, foi transformado. Nós fomos transformados por causa da verdade. Somos verdadeiros e amamos a verdade. Somos livres porque falamos a verdade. Verdade é o pilar da igreja. Porque a mentira e a ira são os sinais do diabo na vida de uma pessoa. Que terminará onde? No inferno. Eu queria dizer aos irmãos que quando você conhece a verdade e vive a verdade, você é livre. Porque o mentiroso sempre encontra ouvidos. Porque a gente que vive disso, ela ama. Ele ama mentir, ama a prática da mentira. Sempre encontra ouvidos. Os meus não. Eu não ando associado à mentira. Nós temos uma história. E essa história sempre passou pela verdade. Eu já lhe disse muitas vezes. Tenho pouco tempo, tenho um minuto para terminar. Eu já fui assediado por gente com muito dinheiro, para lavar dinheiro na igreja. Fundações de Roma, que me vieram propor o dinheiro ilimitado, 35% fica para a igreja, 65% volta, nós vamos comprar coisas em nome da igreja, depois a igreja passa por um documento de gaveta e passa e tal, 65% para a igreja. Eu falei, estou fora, eu quero viver a vida eterna, eu quero andar de rosto erguido. Eu quero andar no shopping, na cidade, todo mundo dizer, ele é um homem de Deus. Esta cidade tem um homem de Deus. Eu quero que a minha família seja assim respeitada. Onde a minha família, a tua família, nossas famílias, amado, nossas famílias, nós queremos que as pessoas olhem e digam, estas são famílias de Deus, estas são famílias de Deus. Este homem, esta mulher são de Deus. Esta é a verdade. Fora disso, inferno.
Pastor, quer dizer que então essas pessoas que andam aí nas mídias atacando, só por misericórdia, precisam muita misericórdia. Viu que é uma pessoa que tem lâmina na língua para cortar, tem veneno de víbora. Cara, essas palavras são difíceis, né? Veneno de víbora, tudo que fala é venenoso. Eu não me associaria nunca, Lídia, nunca. Vocês me conhecem há muito tempo, gente me conhece há 43 anos. Jamais eu permitiria. A minha família, eu volto a dizer, amado, com todo o respeito, com todo o carinho, graças a Deus pela minha esposa. Minha esposa nunca fez grupos dentro da igreja. Meus filhos, minhas filhas nunca fizeram, nunca pressionaram nada, nunca. Isto é uma família de Deus, acredito. Você foi trazido para aqui por uma razão. Somos libertos, fomos lavados no sangue de Jesus. As pessoas olham para mim, em qualquer lugar desse cidade, os meus filhos, minha esposa, meus netos, dizem, eles são de Deus. E olharão para cada um de nós e dirão, este casal é de Deus. Os caras são da verdade. Aqui não tem lâmina, aqui não tem veneno de víbora, aqui tem a graça de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Porque neste ministério não há cumplicidade com a mentira, nem com o mentiroso. Os empresários desta igreja são verdadeiros, treinam seus filhos e seus funcionários a temerem a Deus. Os comerciantes, as famílias, os empreendedores, a família individualmente. O Espírito Santo de Deus nos deu um temor muito grande. Eu temo e tremo de tocar na glória de Deus. Que as palavras da nossa boca, a meditação do nosso coração, sejam agradáveis a Deus. Em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, muito obrigado. A glória e a honra do Senhor. Vou pedir à nossa Bispa Nacional que nos venha dar a bênção final. Que orgulho eu tenho da minha família, amada. Que família abençoada Deus me deu. Filha amada, minha herdeira espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para o altar, Senhor. Graças te damos, porque somos um povo da verdade, Pai. E a tua verdade nos libertou. E a tua verdade conduz cada um dos nossos passos, Pai. Senhor, temos a certeza de que sairemos deste lugar com alegria. Sairemos da tua casa com alegria. Em paz nós seremos guiados, Pai. Envia anjos, Senhor, que ministrem em nosso favor. Que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória, para a glória do Senhor. E que a tua graça, a tua paz, as doces consolações do teu Santo Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. E aqueles que recebem, digam amém, amém e amém. Graça e paz.